reina, reina, rei. O reina, reina, reinou. O reina, reina, rei. O reina, reina, reinou. Na Jurema Germano é rei, por ordem do Criador. Na Jurema Germano é rei, senhores mestres, por ordem do Criador. Saravá, mané Germano, salve o Angico e o Jucá. Na ciência da Jurema, Germano vem trabalhar. Na ciência da Jurema, senhores mestres, Germano vem trabalhar. Na ciência da Jurema, seu Zé Pelintra, Germano vem triunfar. Na ciência da Jurema, Maria de Lourdes, Germano vem trabalhar. Eu venho de boa terra e venho de boa semente. Eu vim de boa terra e venho de boa semente. Vim da semente profunda pro mestre vim trabalhar. Sou da mesa da Jurema, da força do Jurema. Sou mestre mané Germano com a força do Vajucá. Louvado seja Deus. Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas. Saúdo a divina presença na existência de cada um e cada uma de vocês. Saravá, aqui estamos reunidos e reunidas para mais um estudo, para mais uma conversa, na verdade, né? Dessa vez vamos conversar sobre os espíritos elementais. Houve duas lives o ano passado que realizei com os mestres da Ordem do Lótus Negro, Frate Hélio e a Soror Camila, sobre elementais e encantados. Quem sentia aí de assistir essas lives, foram muito produtivas, né? Foram muito boas. Dá uma chegada lá no canal Arqueologia do Sagrado, no YouTube, que é onde eu deixo as lives, né? Os estudos que faço, alguns estudos que faço, e vou deixar esta também, tá? Antes de conversarmos sobre os espíritos elementais, novamente, quero dizer duas coisas. Uma é, de antemão, pedir perdão caso não consiga visualizar algum comentário, alguma pergunta que vocês possam fazer. A tela do celular é pequena e eu não consigo ler tudo, né? Outra coisa que não tem a ver diretamente com o que estamos estudando. Um recado para quem assinou minha revista, Tantra e Autoconhecimento, que é a revista especializada em Tantra, Yoga e Magia. O segundo número vai demorar um pouquinho para sair, mas não é muito não, tá? Estive, infelizmente, sobrecarregado com as atividades das escolas em que trabalho, nesse momento quase pós-pandêmico. E demorei um pouco, né? Estou demorando um pouquinho para concluir a edição, mas logo logo vocês estarão recebendo em suas casas, viu? E quem sentir de assinar essa revista, é uma revista publicada a cada 6 meses. O número 2 deveria ter saído agora, em novembro, mas vai sair no comecinho de dezembro, se Deus quiser. É uma revista em que eu divulgo parte de minhas pesquisas sobre o tantrismo clássico, sobre o yoga, de modo especial o Hatha Yoga, e sobre a magia médio oriental, tá? Quero saudar todos vocês, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas. Bem, quem estuda ocultismo, magia cerimonial, Wicca, druidismo,
umbanda esotérica, sem sombra de dúvida, ouviu falar nos espíritos elementais. O que seriam esses espíritos? Não são espíritos humanos, tá? Não são espíritos de seres humanos. Não são espíritos planetários, embora existam elementais planetários, tá? Mas estamos nos referindo a um tipo específico de espírito elemental. Não são anjos, não são demônios, são seres espirituais ligados à natureza, certo? Também não são guardiões da floresta, como o folclórico, porém real, o curupira, a caapora, o saci, tá? São seres espirituais ligados aos 4 elementos fundamentais que compõem a natureza: a terra, a água, o fogo e o ar. A primeira vez em que li algo a respeito foi em 1989. Quem acompanha minhas lives vai lembrar que em 1989 eu fui presenteado pela minha saudosa mãe, que Deus a tenha. Fui presenteado com um tarô de Marsella. Na época eu tinha 8 anos de idade. E pensei que era um brinquedo, um jogo, um baralho puramente com a finalidade de entretenimento, né? Entretanto, quando eu comecei a lidar com o tarô e o baralho acompanhava uma revista, uma espécie de manual, né? Logo após as explicações sobre os arcanos maiores e o modo de traçar as cartas, vinham alguns textos ligados ao esoterismo, né? E em um desses textos havia um desses textos era um artigo sobre os espíritos elementais. Eu era bem criança e achei aquilo ali fascinante. E a impressão que eu tive com o texto perdurou a ponto de passar assim muito tempo. Eu passei muito tempo estudando, buscando conhecimento sobre esses espíritos elementais e o modo de interagir com eles. Foi uma das coisas que mais me interessou anos atrás, na época em que eu comecei a estudar de fato alta magia. Isso em 1989. Lá por volta de 1996, 1997, eu tinha 16 anos, consegui encontrar numa biblioteca pública chamada Biblioteca Câmara Cascudo, que fica aqui em Natal, perto do Colégio Ateneu. Consegui encontrar um livro do Eliphas Levi. Na época era meio difícil você encontrar livros de alta magia, por incrível que pareça. Hoje todo canto tem, tá? Mas eu encontrei o livro do Eliphas Levi, o livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. E no capítulo 4 do Dogma, assim como no capítulo 4 do Ritual, né, porque o livro é dividido nessas partes, como quem diz, teoria e prática, tá? No capítulo 4 do Dogma e no capítulo 4 do Ritual, nós encontramos informações muito preciosas sobre essa categoria de seres espirituais, assim como o ritual necessário para evocá-los e, utilizando uma terminologia do final do século XIX, própria do livro, bani-los. Tá? Hoje em dia, eu não acho interessante esse termo e essa forma de pensamento, banir elementais. Interessante é harmonizar-se com os espíritos elementais, tá? Porque, de certa forma, harmonizando-se com os seres elementais, nós estamos nos harmonizando conosco, né? Posteriormente, após esse texto do Eliphas Levi, após o Dogma e Ritual da Alta Magia, que é um livro que eu recomendo para todo mundo que se interessa sobre magia, ciências ocultas e tal. Eu já estudei esse texto 5 vezes e pretendo ler outras 5 antes de morrer. Um outro livro bem interessante que também aborda os espíritos elementais é o Tratado Elementar de Magia Prática, do Papus. Só que o Papus, ele
tem como base o Eliphas Levi. Eliphas Levi é um dos entes, uma das inteligências, um dos mestres dos quais Papos bebe. Tá? Mas também é um livro interessante. Passei um tempo também estudando o Ica, logo no começo da jornada, ali também aos 16, 17 anos, e magia elemental e magia natural. O Ica é já considero uma tradição, né? Por mais que seja uma releitura de tradições mais antigas, mas a Wicca está muito ligada ao trabalho com os espíritos elementais. A bruxaria, de modo geral, né, está ligada à natureza. Por estar ligada à natureza, inevitavelmente está intimamente ligada aos espíritos elementais. Posteriormente, tive a sorte de encontrar um livro muito precioso do Paracelso. É um livro que fala do reino desses entes espirituais. Presenteei um grande amigo, um terapeuta holístico, com esse livro. Caso alguém encontre algo oriundo de Paracelso referente aos espíritos elementais, adquira, porque vale muito a pena. O grande mestre, o grande alquimista Paracelso abordou profundamente essa questão, tá? A ponto de escrever um livro inteiro exclusivamente sobre os espíritos elementais. Leadbeater também, né, da Sociedade Teosófica, escreveu algo a respeito. E você pode encontrar informações riquíssimas também no Autodefesa Psíquica, da Dion Fortune, e Magia Aplicada, da mesma autora, né? Bem, como eu estava dizendo ainda há pouco, durante a minha infância, eu senti assim, despertar esse interesse pelo estudo dos espíritos elementais, né? E a partir dos 16 eu me dediquei por muito tempo à magia cabalística. E sempre, pelo menos em todos os livros de magia cabalística aos quais eu tive acesso, há um capítulo que fala sobre os espíritos elementais. E eu continuei estudando até os 24 anos de idade com muito afinco, né? Até na época, os amigos da universidade, amigos céticos, me ridicularizavam muito, né? Porque em paralelo aos estudos de história e antropologia, eu estava sempre estudando alta magia. E um amigo sorriu bastante quando ele pegou um livro que eu estava lendo, eu acho que era Os Mistérios da Cabala, do Eliphas Levi. E havia um trecho que falava sobre os espíritos elementais. E ele olhou assim e disse: rapaz, tu acredita nisso? Em conto de fada? Isso é uma loucura. Como é que é o negócio aqui, cara? Gnomo? Tu acredita em gnomo? É claro que eu acredito. Tá? E como é que é o negócio aí? Acreditar em gnomo, acreditar em Silfo, acreditar em Ondina, acreditar em salamandra não é muito diferente de acreditar em um santo, em um anjo. Muda-se o referencial, mas o conceito de fé, o princípio de fé é o mesmo. Tá? Você não simplesmente acredita, você sabe que existem quando você começa a relacionar-se com eles, a dialogar com eles, de certa forma a conviver com eles. E não é tão hipotético quanto o Big Bang. Tá? Obviamente são teorias absolutamente distintas, mas o que eu quero dizer é, assim como o crente, o magista, o espírita, o teósofo, o xamã não consegue provar cientificamente, com as ferramentas que a ciência positivista cartesiana ocidental possui, a existência desses seres espirituais, os ateus também não conseguem provar com essas mesmas ferramentas a inexistência de Deus ou de qualquer categoria de espíritos. Tá? São concepções, são forças que estão muito além do alcance de nossas ferramentas humanas de análise. Humanas que eu quero dizer humanas no sentido positivista cartesiano ocidental, né? Porque se o ser humano de fato conhecesse o seu potencial transcendente,
ele teria condições de acessar não apenas os reinos paralelos onde habitam esses seres, mas ir muito além, muito além, muito além. Deixa eu ver aqui. Preta Ana e boa noite, macumbeirinhos. Sara, salve tua força. Rogério, Caboclinho Adlen, Bruno também está presente. E demais irmãos e irmãs de jornada. Salve a força de cada um e cada uma de vocês. Que o Supremo Arquiteto do Universo abençoe grandiosamente cada um e cada uma de vocês. Que a Jurema Santa e Sagrada lhes conceda a graça de vencer, vencer e vencer. Não apenas os desafios da vida, mas vencer suas próprias sombras. Tá? Aí sim é que mora o X da questão. Saravá Messias. Muito bem, muito obrigado pela presença, viu? Bem, então, o que seriam os espíritos elementais, né? Quando nós estudamos a Sagrada Cabala, e nos deparamos com os ensinamentos que a Sagrada Cabala, que é a tradição esotérica dos judeus, nós nos deparamos ao estudo do Quaternário com ensinamentos sobre esses seres espirituais. Então, de acordo com a Sagrada Cabala, os 4 elementos que compõem a natureza, a terra, a água, o fogo e o mar, e o ar, também possuem sua contraparte etérica, sua contraparte espiritual. Repetindo aqui, sendo mais objetivo. De acordo com a Sagrada Cabala, a terra, a água, o fogo e o ar não são exclusivamente elementos materiais. Eles possuem uma outra parte, uma contraparte etérica, sutil, espiritual e também inteligente, um tipo de inteligência distinta da nossa, vale salientar. Quais seriam esses seres? Os nomes que as diversas tradições do mundo, não apenas a Cabala, dão a esses seres, são diversos. Mas em nosso meio, tá? Pelo menos aqui no Brasil e acredito nas Américas, os nomes dessas categorias de seres são os seguintes. O elemento terra é composto por inteligências que esotericamente são chamadas gnomos e duendes. Tá? O elemento fogo é composto por inteligências que são chamadas salamandras. O elemento água é composto por inteligências chamadas de ondinas. E o elemento ar é composto pelos sílfes ou sílfides. Esses são os nomes que a tradição cabalística atribui a essas inteligências que habitam os planos, os níveis mais sutis da natureza. Certo? E como seriam esses seres? Aí é que tá. Eu vou conversar com vocês citando algumas teorias, né? Algumas visões provenientes de magistas de grosso calibre, e depois darei minhas impressões pessoais. Tá? Obviamente, minhas impressões de iniciante na jornada. Tá certo? Então é o seguinte, minha gente. Se nós compreendemos, tendo como base, estabelecer aqui um paralelo, né? Tendo como base estudos recentes de física quântica e de psicologia transpessoal, inclusive de parapsicologia. Se nós compreendemos que existem planos paralelos, níveis que extrapolam, que transcendem o nosso nível ordinário de viver e sentir a vida, podemos dizer que os espíritos elementais são inteligências, tá? Que habitam planos paralelos ao nosso, certo? Como o nosso nível de perceber e sentir as coisas
geralmente está ligado a uma série de problemas que ocorrem em nosso plano tridimensional. Estamos muito preocupados com outras coisas, algumas dessas coisas são importantes, outras são pueris, mas estamos sempre preocupados, geralmente preocupados com questões relacionadas a trabalho, dinheiro, a sexo, a roupas, enfim. Nós vivemos em uma frequência, nossa consciência está dirigida, direcionamos nossa consciência a uma frequência muito limitada. Tá? Em um estado limitado de consciência não temos condição de perceber, não temos condições de perceber a diversidade de planos que interpenetram o nosso plano tridimensional, o plano tridimensional em que nos movemos. Tá certo? Mas quando despertamos para a possibilidade de alterar o nosso estado de consciência, seja através de meditação, seja através de prece, seja através de uma planta de poder, seja através de um ritual mágico, seja através do uso de mantras. E quando decidimos caminhar por essa alternativa, tá? Nós passamos a sentir e a interagir com o que cientificamente pode ser chamado plano paralelo. Consequentemente, começamos a ter acesso a essas inteligências que as pessoas ordinariamente chamam de espíritos. Tá? E aí não entram apenas elementais nessas possibilidades de conexão. Tá? Mas o que a princípio se manifesta são formas de pensamento, desencarnados, tá? Pessoas mortas, né? Encantados, daimons, anjos, o que chamamos de santos e espíritos elementais. Muita coisa há, né? Por trás do véu, tá? Da ilusão, da limitação. Aquilo que nos limita é aquilo que nos ilude. Tá? Então, esses seres seriam inteligências que habitam planos paralelos ao plano com o qual, ordinariamente, nos relacionamos a maior parte do tempo, sendo redundante, né? Perdão. Outra coisa, e esses seres são compostos de quê? Algo já foi dito, né? Sobre isso. Se nós nos ligarmos ao texto Magia Aplicada da Dion Fortune, que é um dos textos que eu considero, por mais que pequeno, né, simples, bem aprofundado sobre a questão dos elementais, Dion Fortune vai deixar claro que eles são compostos por elementos etéricos, pelo éter do planeta, o éter planetário. Tá? Buscando aqui do fundo da memória. Esses entes espirituais não possuem uma forma definida, tá? De acordo com a própria magista. Entretanto, eles podem aparecer em ocasiões especiais, né? Momentos extraordinários, eles podem aparecer para alguém, em realidade da forma que eles quiserem. Não é obrigado que um gnomo apareça pequenininho, deste tamanho, um silfo venha voando, tá? A matéria astral, a matéria etérica, por ser mais sutil e vibrar numa frequência muito mais alta que a nossa, embora ainda seja matéria, a veste, pode ser considerada a veste dessas inteligências. E como eles estão habituados a esse tipo de matéria, a vida nesse tipo de matéria, eles a moldam e se manifestam do jeito que bem entendem. Seja 2 metros de altura ou 10 centímetros de altura. Tá certo? Outra informação importante, anotei aqui alguns tópicos porque quando eu começo a falar eu não paro, né? E aí pode ser que a conversa tome outra direção. Outro ponto importante. Esses seres possuem emoções, esses seres raciocinam, consequentemente eles não são apenas éter, eles também têm corpos astrais e também têm corpos mentais. Eles pensam, eles sentem, eles tomam decisões. Tá? Agora, o modo de um espírito elemental
raciocinar é muito diferente do nosso. Eles estão, em sua grande maioria, isentos dos valores morais que nós adquirimos ao longo do tempo através do desenvolvimento de nossas culturas. Tá? Então eles não têm essa noção, por exemplo, de bem e mal como nós temos. Eles são geralmente muito inocentes e tanto podem agraciar, abençoar uma pessoa, como podem irritar ou prejudicar uma pessoa inocentemente. Daí talvez a necessidade daquilo que o Eliphas Levi chama de banimento, banir os elementais, quando eles estão causando algum transtorno. Tá? Eu prefiro o termo harmonizar-se com os elementais. Certo? Entretanto, por mais que eles não tenham toda essa construção cultural que nós temos, nós seres humanos temos, né? Pensem de modo distinto, raciocinem de modo distinto, mesmo sendo seres emotivos e raciocinantes, eles podem aprender conosco, inclusive assimilar valores morais conosco. Certo? É isso que faz com que alguns magistas de grosso calibre consigam iniciar os elementais. O elemental pode ser iniciado em um sistema mágico, por exemplo, por mais que o que nós chamamos de magia, né, para eles seja algo relativamente comum, devido à realidade em que eles vivem. Né? Mas eles podem ser iniciados, podem servir um magista, podem apoiar um magista, podem curar uma pessoa. Tá? E geralmente, quando compreendem, caso sejam manipulados por um feiticeiro, alguém doutor em malefícios mágicos, quando eles percebem que estão sendo manipulados e enganados, eles se revoltam. O que prova que, em essência, sua natureza é benevolente. Caso contrário, eles não se revoltariam. Certo? O modo de comunicação, ao que eu venho observando, tá? E aí eu já vou abrir aqui um parênteses para falar um pouco sobre minha experiência pessoal nesse campo. Ao que eu venho observando, alguns entes elementais dialogam, como nós, seres humanos, dialogamos. Outros se manifestam e interagem conosco através de movimentos, ou através de cores, ou através de manifestações sonoras que nós não compreendemos. Tá? E aí é importante muita paciência para conseguir traduzir esse diálogo. O que significa a emanação de cores específicas, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer quando ele se move de uma forma e logo a seguir passa a se movimentar de outra. É o modo dele falar contigo, ou dela falar contigo. Aí você precisa, caso tenha muita dificuldade em traduzir, vai ser importante, aí a prática da meditação entra muito fundo nisso, porque você pode sentir o que ele está querendo dizer, ao invés de tentar compreender intelectivamente. Certo? Outro ponto importante, uma coisa que eu achei interessante aqui quando eu estava pensando sobre esta live, né? Eu passei alguns anos de minha vida frequentando, sempre que podia, uma fraternidade Rosa Cruz, aqui na capital do Rio Grande do Norte. Se chama Fraternidade Rosa Cruciana São Paulo. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer alguns senhores da velha geração de ocultistas aqui do estado. Eu acredito que a boa parte deles já desencarnou, né? Mas conheci um senhor, um coronel, que eu o considerei um grande iniciado, tive a chance de conversar com ele a sós certa vez. Ele jogou tarô para mim, um método de jogar tarô bem complexo, assim, bem interessante, sabe? Que analisava o passado, presente e futuro e as relações entre o passado e o presente, o futuro e o presente e o passado, enfim, era uma verdadeira geometria sagrada que ele fazia ali com as cartas. E certa vez ele conversou sobre os duendes e ele fez um gesto assim com a mão, né? Sobre o tamanho deles, né?
falou assim, são aqueles que são deste tamanho assim, e colocou assim a distância entre a mão e o chão de mais ou menos 1 metro. Tá? Mas pelo que eu percebo, né, de acordo com minhas experiências, minhas vivências pessoais, como eu falei ainda há pouco, né? Não dá pra gente dizer se ele é pequeno ou se ele é grande, porque ele aparece da forma e do jeito que ele quer. Tá? Talvez, isso é bem comum de se acontecer. O elemental observa em tua esfera psíquica o modo como você imagina que ele é. E ele utiliza da tua própria imaginação como modelo para aparecer para você, porque assim se torna familiar. Quando ele aparece de uma forma aberrante ou assustadora, não é porque ele necessariamente seja assim, a essência dele é outra coisa. Tá? Mas ele está aparecendo daquela forma porque ele não está gostando de tua presença no local em que ele habita. Então ele está tentando te colocar para fora de lá. Tá? Não significa que ele seja uma criatura monstruosa. Da mesma forma, quando ele aparece no esplendor, é porque ele está tentando dialogar contigo e ele gostou de você. Tá? É um bom indício esse. E algumas pessoas acham que estão vendo demônio. Por exemplo, estão vendo um elemental telúrico. Um elemental ligado às zonas mais densas, camadas profundas do solo. O Carlos colocou aqui, passei por uma experiência com Icuiapã, tive medo. Sim. Bem, há outras coisas que... exato. Há determinadas experiências, minha irmã Carla, salve tua força, que só dá pra gente dialogar a respeito pessoalmente. E aí essa tua experiência com Icuiapã é bem interessante. Quando você estiver por aqui, me lembre pra gente trocar uma ideia sobre isso, viu? Se você sentir no coração, a gente troca uma ideia sobre isso, porque sua experiência me remeteu aqui um fato interessante. Uma informação muito bacana, tá? Isso eu encontrei em mais de um ocultista, mas de um fortuno novamente saiu na frente aí. É que os elementais podem encarnar no plano humano, eles podem nascer através de um ser humano. E existem duas formas, de acordo com a teoria esotérica, né? Teoria da alta magia, segundo as quais isso pode acontecer. A primeira é a seguinte: pressupõe-se que um espírito elemental não tenha a centelha de luz que nós chamamos espírito. Eu tenho minhas dúvidas. A meu ver, ele possui algo análogo ao que nós chamamos de espírito. Tá? Mas alguns ocultistas vão afirmar que os espíritos elementais estão ligados à nossa esfera planetária. E que à medida que o mundo vai sofrendo mudanças, a essência elemental do planeta também muda. E, consequentemente, quando este planeta deixar de existir, os elementais desta esfera planetária também deixarão, serão outra coisa. Tá? Não seriam iguais a seres humanos, que podem encarnar neste ou em outros mundos de Deus, neste mundo ou em outros mundos, outros planetas. Já que a centelha é o que é revestida, né? A centelha é o que domina, ou deve dominar, os demais corpos, o físico, o etérico, o astral inferior, o astral superior, o mental concreto, o mental abstrato, enfim. Mas é interessante para os espíritos elementais, por questões evolutivas, né? Que se aproximem de seres humanos. Então, espíritos elementais com desenvoltura suficiente para isso, tá? Se aproximam de alguns seres humanos na tentativa de aprender, na tentativa de evoluir e de receberem uma centelha espiritual para que finalmente possam encarnar como seres humanos. Tá? Então, essa é uma informação interessante. Há espíritos elementais que se aproximam de você porque acharam agradável algo que você carrega, ou alguma ação tua, alguma atitude tua. Podem se aproximar de você por acharem bonito uma peça de roupa.
tá? Mas podem se aproximar de você por achar interessante o tom da tua voz. Podem se aproximar de você por achar interessante alguma palavra, alguma doutrina que você possa ter proferido. Os mais avançados, dentro de sua linha evolutiva, dentro de seu próprio raio evolutivo, se aproximam de fato para aprender, para desenvolver, adquirir conhecimento, para trabalhar, evoluir e, consequentemente, adquirir uma centelha. O que seria essa centelha? Essa centelha representaria a oportunidade de nascer feito gente e continuar sua jornada evolutiva. Uma outra possibilidade de um espírito elemental encarnar é através de uma falha no ato generativo, no ato reprodutor. Que falha seria essa? E aí é um perigo, tá? Em tese, quando um casal se aproxima para fazer amor, durante o ato sexual, eles geram, o homem e a mulher, geram um duto, um caminho, através do qual uma centelha de luz, um espírito humano, encarna em nosso plano. Então o casal está ali fazendo amor, tá? Eles estabelecem conexões com planos paralelos, né? E um duto é gerado através do ato sexual a um reino através do qual uma força cósmica em forma de espírito encarna em nosso plano e nasce. Tá? Entretanto, casais desorientados, casais loucos, casais que transam drogados, que vivem usando drogas, por exemplo, podem gerar um duto deformado. E ao invés de estabelecer uma ponte entre o mundo espiritual, o plano espiritual dos espíritos huminais, dos espíritos humanos, que devem encarnar no nosso plano físico, estabelecem uma conexão com o reino elemental, seja o reino dos silfos, ou das salamandras, ou das ondinas, tá? E nesse momento, um ente elemental ultrapassa o limite e encarna em nosso meio. Como esse ente elemental não foi devidamente preparado, nasce um ser humano com problemas. Em nosso plano é considerado um ser humano com problemas, né? Deixa eu ver se eu fui claro. Vou repetir, tá? Casais que se amam, fazem amor, realizam um ato sexual poderoso, rico, pleno de luz, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, de acordo com o nosso grau existencial. Durante esse ato sexual é gerado um canal, uma ponte entre o nosso plano, tá? O plano em que habitualmente caminhamos, e o mundo, um plano paralelo, em que entes espirituais, centelhas espirituais humanas estão aguardando para encarnar. Certo? Esse é um ato sexual normal, é um ato sexual através do qual um espírito encarna, um espírito nasce em nosso planeta. Mas casais desregrados, geralmente casais viciados, né? Pessoas que usam muita droga, bebem muito, cheiram muita porcaria, enfim. Esses casais, quando estão transando, eles podem gerar pontes, podem estabelecer pontos, conexões entre outros reinos da natureza, que não sejam o reino luminal, o reino humano, espiritual. Tá? E nesse momento, um ser elemental pode ultrapassar o limiar, ultrapassar a fronteira, ultrapassar o limite e mergulhar em nosso plano e nascer como ser humano. Tá? Mas por ele não ter passado por um processo de aprendizado, um processo evolutivo correto, o que é que acontece? Nasce um ser humano considerado problemático. Tá? E sem sombra de dúvida, esse ser que encarnou em nosso plano não será compreendido. Será tratado como um lunático, como um louco, vão dar remédios, vão internar o cara, vão bater no cara ou na moça.
E o pobre ente elemental vai estar sofrendo em nosso meio, tá? Aprendendo de modo sofrível, né? Porque a existência é um aprendizado constante. Outra coisa interessante é não confundirmos espíritos elementais com espíritos elementares. Tá? Esse foi um assunto que também foi dialogado anos atrás, mais de 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, na Fraternidade Rosacruciana São Paulo. Espíritos elementais são espíritos da natureza, tá? E espíritos elementares é aquilo que nós chamamos de formas pensamento. São entes criados por nós, voluntária ou involuntariamente. Tá? Um iniciado pode se concentrar muito e através de mantras, através de manipulações fluídicas, manipulações energéticas, gerar uma forma pensamento, um protetor elementar, tá? Um guardião, um ente voltado à cura, criado por nossa vontade, nossa capacidade de concentração e nosso potencial de manipular energeticamente determinadas forças. Tá? Esse é um espírito elementar. Da mesma forma, um cara doente, alguém que tem um pensamento obsessivo, tá? Em alguém que morreu, por exemplo, em outra pessoa, pode gerar um elementar que vai causar problema, né? O livro O Reino dos Deuses, de Geoffrey Hudson, tem um conteúdo interessante sobre elementais. Rapaz, boa sugestão. Eu estive com esse livro, mas não comprei, rapaz. É o próximo da lista. Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Bem, acredito que não. Tá? Uma coisa também importante. Essa foi uma conversa que tivemos em outras lives que estão lá no canal Arqueologia do Sagrado do YouTube. Conversa com o Frate Hélio e a Sora Camila, da Ordem do Lótus Negro. Os elementais não são necessariamente encantados. Eles, obviamente, transitam pelo encanto. O encanto os envolve, tá? Mas existem seres do encanto que são compostos por mais de um elemento. Os espíritos elementais são compostos exclusivamente por um dos 4 elementos. Alguns seres do encanto, por mais que tenham uma origem elemental, são formados por mais de um elemento, tá? Alguns podem ser formados por terra, ar e fogo, por exemplo. Tá? Então são, de certa forma, elementais de uma outra categoria, né? De um nível distinto, de uma constituição distinta. Né? Outros não são apenas elementos da terra, do fogo, da água e do ar, mas são elementos de plantas, oriundos do reino vegetal. Outros são oriundos do reino mineral e vegetal, e assim vai. Bem, para finalizar esse nosso encontro, vou dar aqui algumas sugestões. O amigo Demiurgos já citou aí O Reino dos Deuses, de Geoffrey Hudson. E eu vou citar novamente alguns autores que eu acho interessantes e alguns textos que eu considero positivos, tá? Um texto clássico, provavelmente do século XV, mas que já teve várias reedições e traduções, é A Chave de Salomão. Tá? Vale a pena estudar esse livro. É um livro de magia cerimonial que serve como fonte para muitos trabalhos de diversos magistas. Serviu para Eliphas Levi, serviu para Cornélio Agripa, serviu para Francis Barré, para diversos magistas. A Chave de Salomão é um texto interessante. Um outro texto bacana é o já citado Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, Tratado Elementar de Magia Prática, do Papus, Magia Aplicada, da Dion Fortune, Autodefesa Psíquica, da Dion Fortune, também. Um outro autor latino-americano, eu tenho meus questionamentos a esse autor, é o Samael Aun Weor. Mas ele também escreveu muita coisa interessante, né? O que eu discordo dele é no campo do Tantra, tá? Mas no que se refere a magia elemental, magia natural,
e aos aspectos abordados por ele da magia latino-americana indígena, vale a pena você dar uma conferida. E ele também possui informações no livro Medicina Oculta, volume 1 e volume 2. Há informações interessantes sobre os espíritos elementais, tá? De modo especial sobre um ente que ele chama de intercessor elemental, que é quem estabelece a ponte entre nós seres humanos e outros reinos. Ele é uma espécie de tradutor. Eu tive a oportunidade de, com a graça de Deus, participar de uns trabalhos em que os interventores elementais estiveram presentes. Muito rico isso. Bem, então, essencialmente é isso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esta curta live tenha sido útil ao estudo de vocês, à jornada de vocês, tá? E eu vou deixá-la salva aqui no Instagram e também no canal Arqueologia do Sagrado do YouTube. Beleza? Então que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe a cada um e cada uma de vocês com muita ciência, muita fé. Fé principalmente, perseverança na jornada aqui, o negócio não tá fácil para ninguém. Vamos para cima mesmo. Tá? Com tudo. Sem medo de ser feliz, sem tempo a perder. Bota para quebrar nesse negócio. Salve tua força, Frank, Joelma, Carla. Bem, muita luz na jornada, viu? Paz e alegria, saúde, fé, Frater Álamo, Bianca, a rapaziada toda. Até breve. Um abraço, bom descanso e uma semana plena de vitórias e resistência. Saravá.